Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje fala sobre um assunto que mexe com o coração de muita gente: a maternidade. A gestação ainda é o sonho de muitas mulheres, mas esta conquista de um tempos para cá vem em primeiro lugar. Antes disso estão as profissões, as realizações acadêmicas e até o relacionamento. Dados do Ministério da Saúde mostram um aumento considerável no número de mulheres que deram à luz após os 35 anos. Na faixa dos 35 a 39, o aumento foi de 71%. E o crescimento destas mulheres que têm filhos de 40 a 44 anos foi de 50%. Este é o maior índice dos últimos 20 anos. Em setembro do ano passado, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinta Ardern, surpreendeu a todos ao levar a filha de apenas 3 meses de idade à sede das Nações Unidas durante uma homenagem que reuniu representantes de 130 países. A pequena Neve ficou nos braços do pai, o apresentador Clark Gayford, enquanto Jacinta fazia o seu discurso. Defensora dos direitos das mulheres, a ministra é a segunda governante do mundo a dar à luz durante o exercício do cargo. Em uma entrevista para o jornal El País, Jacinta Ardern contou que a família havia recebido a notícia médica de que precisariam de tratamento para engravidar. Por isso, a gestação foi recebida com surpresa. Mãe aos 38 anos, a ministra representa um novo fenômeno mundial. A mulher que busca espaço em diversas frentes, mas que ainda assim deseja vivenciar a maternidade, mesmo que isso signifique adiar um pouco o sonho de ser mãe. No Brasil é diferente. Nos últimos 20 anos, cresceu o número de mulheres que tiveram filhos mais tarde. Dados do Ministério da Saúde apresentam um aumento de 65% da maternidade após os 35 anos. As informações referentes aos anos de 1998 a 2017 foram coletadas do Sistema de Informações do Ministério da Saúde e ele é abastecido com dados das secretarias locais de saúde de todo o Brasil. Esta doutora em psicologia clínica acredita que algumas respostas para esse fenômeno podem estar na busca da mulher por mais espaço no mercado de trabalho. E também tem a ver com as relações humanas, né? Questão do divórcio, desse vínculo pautado na afetividade. Então, tem vários aspectos sociais que vão permitindo que esse fenômeno aconteça, o desenvolvimento da medicina de reprodução, né? Essa ideia de que, não, eu não preciso agora, mas a hora que eu quiser eu tenho, se eu quiser também, porque não querer hoje é uma opção. Reconhecer que não era obrigada a dar conta de diversos papéis tirou um peso das costas de Tatiana. Mãe aos 36 anos, a fisioterapeuta se viu realizada em dedicar 100% do seu tempo para o filho, mas ela nem sempre pensou assim. Eu acabei engravidando, eu tinha 36 anos quando engravidei do Léo e foi muito difícil para mim a aceitação inicialmente pelo fato de eu não estar trabalhando, de não ser o momento que eu tinha escolhido, vamos dizer assim, para engravidar. Eu queria estar livre do método anticoncepcional que eu fazia uso, queria que meu corpo estivesse livre, mas não estava preparada psicologicamente, porque eu achava que não era o momento por não estar trabalhando, enfim. Não existe família perfeita, mas a melhor escolha para a família em suas diversas fases precisa promover harmonia e satisfação. Eu acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz. É difícil, mas faz parte do meu contexto hoje. Eu sou feliz por poder dedicar 100% do meu tempo a ele. É importante dizer que quando o tema é maternidade, nem sempre temos total controle de como e quando nos tornamos mães. Pesquisadores do Centro de Fertilidade de Yale, em New Haven, publicaram uma pesquisa realizada com americanas e israelenses que congelaram os óvulos, com o intuito de preservar a fertilidade. O que surpreende é que o principal motivo apontado pelo estudo foi a falta de um parceiro.
Essas mulheres ainda não encontraram um parceiro com quem compartilhar o sonho da maternidade. E tem toda essa questão dos relacionamentos, né, essa procura por um parceiro ideal para ser os pais dos seus filhos, e que hoje em dia, né, tem o Bauman, por exemplo, né, tem a conceituação toda do amor líquido, das relações líquidas, então, que acaba sendo mais difícil você estabelecer vínculos nos quais você se sinta segura, por exemplo, para a parentalidade, né? Maternidade e paternidade. Então, isso pode ser uma questão de um motivo para o adiamento. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber a geneticista Márcia Riboldi, que é formada em biomedicina com habilitação em análises clínicas, tem doutorado em ginecologia e obstetrícia pela Universidade de Valência, na Espanha. Ela também tem formação específica na área de reprodução humana assistida, tanto no Brasil, na Espanha também. E não para por aí o currículo dela, porque ela é diretora responsável técnica, né, da Genomics Brasil, que é uma clínica localizada em São Paulo. Seja muito bem-vinda, Márcia, é um prazer recebê-la. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. É um prazer recebê-la aqui com a gente, né? Márcia, nós vimos aqui nessa entrevista, né, que existem diversos motivos para que a mulher adie a maternidade, né? E diante disso, a genética, ela se viu com esse desafio de fazer esse sonho tornar realidade, né? Sim. E as mulheres têm confiado isso para a ciência, né? Na verdade, elas têm confiado isso para a ciência, mas a gente tem que ter também, a gente tem que ficar com um alerta sempre ligado, né? Porque o grande problema das mulheres é que a gente nasce com os nossos óvulos. Então, conforme vai passando os nossos anos, eles vão envelhecendo com a gente, né? O ápice da fertilidade sempre foi aí pelos 30 anos no máximo. Nossas mães, nossas avós, antigamente, tinham filhos antes, muito né? cedo, né? Talvez nem se discutia esse assunto. Nem se falava sobre isso, né? Com 35 anos já estava, entre aspas, velha para ser mãe, né? Então, assim, e a quantidade de filhos também era muito diferente. Com todas essas mudanças sociais, tudo foi, né, tendo uma mudança muito grande na sociedade e acabou que nós mesmos, né, começamos a deixar para depois. O grande ponto que eu comentei de que a gente nasce com os nossos óvulos e eles vão envelhecendo é que 30 é o ápice e aí, né, a gente vai perdendo pouquinho por vez. Até os 35 ainda está ok. Tudo bem. Mas, conforme vai passando depois dos anos, vai começando a dar uma balançada na fertilidade, né? E quando as mulheres estão com 38 anos, é como, opa, se eu não tive filhos até agora, agora seria a idade máxima, porque depois começa a ficar complicado. Complicado em que situações? Uma, ela vai tendo uma reserva cada vez menor de óvulos, porque conforme ela vai perdendo essa reserva? Ela vai perdendo, conforme a gente vai menstruando, a gente vai perdendo essa reserva, né? Nós mulheres, a gente nasce com mais de 150 milhões de folículos, que a gente chama, que vão originar um óvulo. Todo mês, muitos desses folículos são chamados. Opa, será que é você? Será que é você? Ou você que vai originar a ovulação desse mês? E aí um deles acaba sendo escolhido para a gente ou ficar grávida ou menstruar. Então, imagina, né? Mulheres que acabaram tendo a primeira menarca, primeira menarca com 12 anos, 15 anos, né? Hoje em dia, cada vez está mais cedo isso. Todo ano, todo mês, menstruando, isso vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Com 38, 40 anos, a reserva já está baixa. Então, a gente tem um ponto, a reserva diminui. Por outro lado, como a idade também vai aumentando, a instabilidade dos cromossomos, que é o que tem dentro, né, do núcleo de cada óvulo, que constitui os nossos genes, também vai piorando.
E aí tu imagina, menos óvulos, com uma instabilidade muito maior, Essa matemática fica acaba difícil. acontecendo erros. Mas existe um exame para avaliar essa reserva ovariana? Existe. Hoje em dia existe uma série de exames, na verdade, né? E quem faz esses exames, quem pede esses exames são os ginecologistas, né? Tanto é que hoje tem a gente, tanto da parte da reprodução quanto da parte da ginecologia, a gente está tentando fazer uma reeducação para todos os ginecologistas, porque se eles não nos avisarem, quem vai nos avisar? Né? Então, é Como claro. o paciente também vai ter, né, essa informação? Claro. Então, a gente pode fazer, né, o acompanhamento por ultrassom, de como está a nossa ovulação, de como está a reserva dos nossos folículos, que dá para ver, né? A gente consegue ver como se fosse cachinhos de uvas ou bolinhas de uvas dentro do nosso ovário. E, por outro lado, hoje existe a dosagem do hormônio antimuleriano, que é o hormônio que nos diz como está a nossa reserva. Né? E aí, quando essa mulher ela tem essa dificuldade, né? Ela percebeu, passou da idade, já tem esse perfil aí que foi traçado por nós aqui. E aí ela deseja engravidar. Tem muitas opções, né? A mais conhecida é in vitro, mas tem outras opções? Sim, na verdade, assim, isso acontecer. né? Hoje a gente fala que a idade é um ponto crucial, né? E a partir do momento que a mulher, né, que o casal está tentando engravidar e já se passou 1 ano sem sucesso, eles podem ter sim um diagnóstico de infertilidade. Né? A infertilidade pode ser por vários motivos, não somente pela mulher. O homem também, né, tem relação nisso. Pouco se fala, mas tem relação. Pouco se fala, mas cada ano que passa existem mais estudos e tá sendo demonstrado cientificamente que o homem tem sim, e até uma porcentagem de 15% a 20% de um fator de infertilidade, né? Então, assim, quando a mulher ela não está conseguindo engravidar, tem mulheres que realmente não conseguem engravidar, né? Tem outras mulheres que engravidam e perdem, né? E tem outras mulheres, às vezes, que têm problemas fisiológicos ou genéticos, né? Então, tem uma série de exames que a gente pode fazer, né? De checagem da saúde da mulher, de como ela está, né? Desde um painel hormonal até ultrassons, né? E exames genéticos para a gente ver se tudo está ok. Eu acho que o maior medo nesse processo todo é a mulher sempre estar submetida a exames evasivos, né? Sim. Então, Sim. são evasivos? A própria fertilização in vitro, né, se a gente for pensar, ela é ela é um exame, mas ela é um procedimento bastante invasivo, né? Por quê? Porque a mulher precisa se submeter a uma série de hormônios para estimular bastante o ovário dela a não ter um óvulo naquele mês, mas a ter vários. Quanto mais, melhor. Por outro lado, depois ela tem que passar por um procedimento que é num campo cirúrgico, né, para que os médicos consigam acessar esses óvulos. Então, é a chamada aspiração dos óvulos. E aí, depois, esses óvulos vão para o laboratório, junto com o sêmen do marido, né, do cônjuge, e aí vai ser fertilizado. Existem 2 técnicas, que pode ser a fertilização in vitro convencional, que a gente deixa os óvulos e os espermatozoides e eles por si só fertilizam e formam os embriões, se o sêmen é muito bom. Sim. E por outro lado tem a chamada injeção intracitoplasmática. A ciência tenta acompanhar o novo comportamento da mulher em relação ao desejo de ser mãe, mas ainda assim há riscos consideráveis para quem opta pela maternidade após os 35 anos de idade. É claro que existem as exceções, como a de Tatiane, que aos 42 anos carrega nos braços a pequena Kiara de apenas 3 meses. Contrariando todas as probabilidades médicas, a professora teve uma gestação tranquila, seguida de um parto normal. A pequena Kiara esbanja sorrisos e derrete corações. Mas não são essas bochechas que a tornam um bebê especial. Seu nascimento já foi uma grande surpresa. Foi um presente aos 42 anos. Eu não esperava, fiquei surpresa. Chorei, foi um misto de alegria, de tristeza, de medo, de tudo ao mesmo tempo.
porque passar por tudo isso de novo, estou preparada para ter um filho a essa altura do campeonato, né? Vou ter gasto suficiente para cuidar de um bebê agora? Não vou. Após o tratamento de um câncer no colo uterino e com um filho de 9 anos, a última coisa que Tatiana esperava era ser mãe novamente. Quando ela tirou a Chiara e colocou a Chiara aqui, ela não chorou. Eu olhei desesperada assim pro pediatra que estava do meu lado e ele falou assim: puxa para perto do seu coração, mãe. E quando eu puxei para perto do meu coração, ela sorriu e começou a chorar. Então foi um misto de emoção assim muito grande. Foi uma coisa que não dá para descrever o sentimento, a alegria e a gratidão. Por, nessa idade, ter um outro filho, ter um filho perfeito, apesar de tudo, né, meu anjo? E ter essa bênção na minha vida. Quanto maior a idade, mais difícil se torna ouvir histórias como a de Tatiana. Esta pós-doutora em genética humana e clínica explica o porquê. Geneticamente falando, a partir dos 35 anos, a mulher tem um risco aumentado na produção das alterações cromossômicas para esses bebês. Por quê? Porque a mulher, quando ela é formada no útero materno, ela já carrega a sua reserva de óvulos para toda a vida. Então, uma mulher acima dos 35 anos significa que aqueles óvulos estão 35 anos parados, esperando para gerarem uma vida. Isso significa que essas células vão precisar terminar o processo de divisão delas corretamente para gerar um embrião com todas as informações corretas. Mas os problemas vão além das alterações genéticas. As dificuldades podem ser também fisiológicas. O risco dessas mulheres para um desenvolvimento de diabetes gestacional é maior a partir dos 35 anos, de uma pré-eclâmpsia também a partir dos 35 anos, uma hipertensão arterial gerada durante a gestação, que a gente chama de hipertensão gestacional. Então, ou seja, estas mulheres elas precisam pensar que podem adiar? Podem. É possível? Sim. Mas elas precisam pensar que elas vão ter que planejar esse adiamento também. Com o avanço da ciência, ampliaram-se também as possibilidades de uma maternidade segura após os 35 anos. Desde a preservação da fertilidade até a avaliação cromossômica dos embriões. A gente consegue fazer a avaliação antes, prévia desses embriões, para evitar que a gente tenha essa condição aí, né, sendo transportada para essas mulheres e que elas não sofram, porque muitas dessas alterações não têm condição de vida e, portanto, se você transfere um embrião com uma alteração dessa, ele não vai gerar uma gestação. Frente a tantas possibilidades, o dilema da mulher passa de quando ser mãe para como tornar-se mãe. O importante é não desistir do sonho de vivenciar essa experiência, nas mais diversas formas do exercício da maternidade. Quando eu vejo a minha história, os problemas que eu tive, as vitórias que eu tive, né? E vejo, tem colegas de trabalho, amigas que querem muito ter filhos, são até mais novas que eu e não podem, e outras que tentam e não conseguem. Então, assim, eu vejo que não tem idade para ser mãe, né? Ser mãe é uma dádiva de Deus. Deus colocou na mulher o ser mãe, né? E quando você se torna mãe, você realmente começa a sentir um pouquinho mais do que é o amor de Deus por você. Porque é uma doação 100%. Você deixa de existir e passa a existir em função do seu filho. E a gente volta aqui com a nossa conversa com a geneticista Márcia Riboldi, especialista no assunto. Márcia, quando saímos para o intervalo, nós estamos falando aqui sobre a ICSI, é isso? FIV-ICSI? Isso Explica mesmo, um pouco né? como funciona Então, isso. na verdade, o que a ICSI faz? A ICSI, ela seleciona um óvulo, um espermatozoide, que em teoria
tenha uma boa qualidade e faz uma injeção. Então, ela faz uma injeção do espermatozoide dentro do óvulo e facilita a fertilização in vitro. Perfeito, porque aí já consegue escolher aquele embrião que tem qualidade para isso, né? Isso. Na verdade, a gente vai deixar daí os embriões no laboratório para se desenvolverem até com que, após o 5º ou 6º dia de desenvolvimento, ele chegue numa certa qualidade para ser transferido ou não para a mulher. Tem um teste que se faz durante a gravidez para avaliar também esse bebê, né? A saúde desse bebê. Na verdade, né? Hoje em dia, a gente tem teste antes de transferir e após transferir. Então, né, no caso das mulheres que ficam grávidas naturalmente ou não fazem algum teste prévio, a gente tem hoje o NIPT, um teste pré-natal não invasivo. O que é isso? Antigamente, a gente só tinha alguns testes que a gente fazia no sangue, mas hormonais ou plasmáticos, e o ultrassom, né, para ver se a gente conseguia encontrar alguma alteração nesse feto. Hoje em dia, então, com o desenvolvimento aí das técnicas, a gente tem esse teste que na 10ª semana de gestação consegue, através do sangue materno, analisar e ver todos os cromossomos, que é do 1 ao 22 e os cromossomos sexuais, e ver se o feto tem alguma alteração. Então, qual a grande vantagem desse teste? É não ter que fazer um teste invasivo, que é a chamada amniocentese, que se faz até hoje, na verdade. Por quê? Porque a amniocentese é um teste de diagnóstico. Então, quem vai bater o martelo e dizer aquele feto tem essa doença ou aquela, é a amniocentese. Mas tem testes estándares hoje, né, que a gente faz de rastreamento, que tem uma sensibilidade super alta, de 99%, e não precisa ser invasivo, porque o invasivo é ter que ir com uma agulha, colocar a agulha dentro da barriga, puxar o líquido amniótico, e isso sempre acaba tendo um risco, principalmente nas mulheres que são mais velhas, porque pode ser que tenha uma gestação de risco. Né? Exatamente isso, esse é o ponto, né? Porque por ser mais velha, além de ter uma gestação de risco, ela pode, esses bebês podem ter problemas, claro, né? Qual a grande vantagem desse teste? É que a gente consegue ver, por exemplo, né, quais as principais doenças, né, quais as principais síndromes que acabam aparecendo com o avanço da idade. Uma que a gente mais vê e que tem uma proporção super alta é a síndrome de Down. Né? O maior medo, né, das mulheres depois, após os 38 anos, né? Isso mesmo. Então, tem a síndrome de Down, tem a síndrome de Patau, a síndrome de Edwards e algumas síndromes também dos cromossomos sexuais. A síndrome de Down acaba sendo a que tem uma proporção muito maior e que a gente vê várias, né, crianças, adultos na rua até convivendo com a gente. Hoje está muito desenvolvido todo e dá para conviver com a gente. Mas a gente tem como fazer um teste na 10ª semana e constatar se tem ou não uma síndrome dessas. E, além de tudo, como a doutora Cristina falou antes, a gente também tem a possibilidade de ver nesse teste se tem outro tipo de alteração que poderia estar provocando, por exemplo, um aborto no 2º trimestre, no 3º trimestre de gestação, né? E quando a gente consegue fazer esse teste, a gente consegue ter, então, o conhecimento dessa possível síndrome ou dessa possível alteração, e é muito mais fácil de a gente direcionar para um diagnóstico, então de ter que fazer talvez um teste invasivo, porque vai diminuir uma porcentagem assim, imensa de testes não invasivos que eram feitos antes sem necessidade, né? E por outro lado, a gente vai conseguir preparar a mãe para conseguir conduzir a gestação até o final, né? Às vezes tem gestações que não chegam ao final, porque a síndrome é muito avançada, né? Mas é uma possibilidade também de preparar, tanto para uma gestação, então com risco, quanto para saber receber esse bebê. Exatamente. Né? Esse é um assunto extremamente vasto, né? Tem muitas curiosidades, coisas que a gente poderia falar aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. E eu agradeço muito a sua entrevista, a sua disponibilidade em vir aqui para falar com a gente. Imagina, obrigada, o prazer é meu.
E você que está aí pode rever este assunto e outros no nosso site novotempo.com/jornalismo. O Realidade em Pauta fica por aqui. Boa noite para você, até o próximo programa.